Dando continuidade à aula de biossegurança, a segunda aula, nós vamos falar aqui sobre os resíduos, tá certo? Na verdade, o que é o resíduos? Os lixos hospitalares, tá certo? Então hoje a gente fala, lixo hospitalar, não. Nós falamos que são resíduos sólidos de serviços de saúde. Então existe um programa hoje, né, como vai ser o destino desse lixo. Então a gente tem que aprender aonde descartamos cada tipo de lixo que a gente for utilizar, tá certo? E para onde ele vai ser encaminhado até a ação final deles, tá certo? Então a gente vai estar aprendendo aqui hoje sobre isso. Então a enfermagem ela tem que estar muito ligada, ela trabalha com todas as ações, tá certo? Ela só não trabalha nas últimas etapas, mas ela trabalha na separação do lixo, tá ok? Então nós temos que conhecer todo esse processo. Então, se eu faço algum procedimento, aonde aquele lixo vai e por que ele vai para aquele lixo, tá certo? Então, a gente tem que ter o conhecimento. Então, aqui, ó, plano de gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde, tá? Então, todo resíduo sólido, ele é produzido em qualquer tipo de estabelecimento de saúde, seja lá ambulatório, hospital, consultório, né? Enfim, são resíduos sólidos que é produzido no âmbito da saúde, né? E ele possui um grande risco de contaminação, tá certo? Porque existe os micro-organismos, são materiais biológicos, né? Então são produtos químicos, muitas vezes utilizado lá no raio-x, utilizado para a higienização dos leitos, do chão, né? Então cada um vai ter o seu destino. Aqui também entra o pérfuro cortante, né? Então ele não deixa de ser um lixo, né? Ele vai também ser descartado de maneira adequada, não só para precaução, mas o porquê dele ser descartado em um recipiente diferente, tá certo? Podemos falar aqui no rejeitos radioativos que necessitam de cuidados especiais, de acondicionamento, de transporte, de armazenamento, de coleta interna e externa, tratamento e destino final. E ele deve seguir as normas da EBNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, por exemplo, o hospital, dando exemplo do hospital regional, hospital escola, hospital São Lucas, hospital lá de São José da Vila, todos eles têm esse programa, todos eles têm que fazer o mesmo cuidado, tá? Eles têm que ter o mesmo jeito da onde acondicionam os lixos, né? Como que vai ser transportado, por quem vai ser transportado, aonde vai ficar guardado os lixos, né? Quem vai transportar no final, se é o lixeiro, o pessoal do lixo comum, ou se é de lixos especiais, hospitalares, né? Então existe para todo o âmbito hospitalar a mesma regra, né? A mesma norma, que é essa norma aqui da ABNT, tá ok? Então, um programa de gerenciamento de risco de resíduo, né, de serviço de saúde, é um conjunto de procedimentos que deve ser adotado pelo estabelecimento médico hospitalar com o objetivo de diminuir ou eliminar a produção de resíduos e proporcionar resíduos gerados a um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando a proteção dos trabalhadores, a preservação, né, da saúde pública e do meio ambiente. E como a gente falou na primeira aula, né, tem que cuidar de mim, cuidar do próximo e cuidar do meio ambiente. Então, se eu gero um lixo lá contaminante e ele é descartado em local inadequado, né, o meio ambiente ele pode sofrer com isso, ou uma outra própria pessoa que pode estar manuseando esse lixo e adquirindo uma doença. O gerenciamento de risco, então, é um conjunto de atividades, né, técnica e administrativa aplicáveis ao manuseio, a minimização da geração, a segregação da origem, não, você sabe que eu gaguejo, né? A coleta, o acondicionamento, o transporte, o armazenamento, o tratamento, o controle e a disposição final desse resíduo. E de quem é essa responsabilidade?
a responsabilidade do gerenciamento de resíduos. Então, existe um grupo dentro do hospital, né, ou dentro do âmbito lá da saúde, e que é responsável para a cadeia do destino final dos lixos. Ok? Então, tem um grupo de pessoas, na maioria das vezes dentro do âmbito hospitalar, ela é chefiada, né, por um enfermeiro, que é especialista só no programa de resíduos de lixo, tá bom? De materiais sólidos. Qual o objetivo desse programa? Melhorar as medidas de segurança e higiene no ambiente hospitalar, contribuir com o controle de infecção hospitalar e acidentes ocupacionais, proteger a saúde e o meio ambiente, reduzir o volume de massa de resíduos contaminados, estabelecer o procedimento adequado para o manejo de cada grupo e estimular a reciclagem de resíduos comuns. Né? Então, tem muito lixo que dá para separar, né? Papel, saquinho. Então, a gente pode estar separando esses lixos. Leis que amparam e fiscalizam, tá certo? A RDC é uma norma que é da Anvisa, tá bom? São normas que estão para a elaboração de um plano de gerenciamento de resíduo, destacando as orientações para o manejo dos resíduos. E ele preocupa-se principalmente com a prevenção de acidentes e preservação da saúde pública, tá bom? Então, o que é a RDC? É a resolução da diretoria do colegiado, tá certo? E são normas, então tem que ser realizado. Então, o hospital, para um funcionamento, ele tem que ter essa portaria da Anvisa, né? Então, se passar uma fiscalização no hospital, ele vai pedir todo o processo. O que vocês fazem com lixo comum? O que vocês fazem com lixo contaminado? O que vocês fazem com lixo pérfuro cortante? Quais são os destinos deles? Então, tem que estar tudo numa forma normatizada, tá certo? Conforme a RDC pede. E temos ainda a resolução do CONAMA, tá certo? Que dispõe sobre o tratamento e o destino final dos resíduos da saúde, preocupando então-se com o risco do meio ambiente. Então, a Anvisa se preocupa lá então com a saúde pública e do funcionário, tá bom? Dos componentes que trabalham na área. E o CONAMA ele já vai pensar na parte final, né? Qual é o tipo de transporte que vai buscar aquele tipo de material no hospital, tá certo? E é onde ele vai ser acondicionado e jogado. O que são resíduos dos serviços de saúde? O resíduo de serviço de saúde são os resíduos resultantes da atividade exercida por estabelecimento geral, que por sua característica necessitam de processos diferenciados, como no manejo, né, exigindo ou não um tratamento prévio para disposição final. Aqui, se eu faço um curativo, se eu utilizo uma gases, ele é um material contaminado. Então, a gente vai aprender que existe o saco branco, que é identificado, que vocês vão ver no slide mais para frente, que eu tenho que descartar esse lixo no saco branco. Se eu abrir um saquinho para pegar uma medicação, um material, um papel que eu fiz de rascunho, eu vou jogar no saco preto, que é o lixo comum. Então, o resíduo de serviço de saúde, ele vai então desde o comum aos materiais infecto-contagiosos. Vamos aqui aprender a classificação desses lixos, tá? A norma brasileira, NBR, tá certo? Da ABNT, classifica os resíduos de serviço de saúde quanto os riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, visando o seu gerenciamento adequado. E eles são divididos em 5 classes. Existe o grupo A, B, C, D, E, tá certo? O A, o que é o grupo A? São resíduos com a presença de agentes biológicos ou infectantes, potencialmente infectantes, resíduos infectantes. Aqui a gente pode pensar então em sangue, secreção, tá certo? Eu fiz lá, o médico ele fez um procedimento, mexeu com muita secreção, então ele é gerenciado como grupo A. Grupo B são os resíduos que contêm produtos químicos, tá certo? Um produto químico utilizado para uma higienização do hospital, né? Ou para algum procedimento específico de laboratório. Grupo C, resíduos com radionucleicos, que são os rejeitos radioativos,
são os rejeitos que são utilizados na técnica de imprimir tomografia, raio-x, né? Hoje tem um processo de ser tudo digital, computadorizado, por conta que esse lixo ele contamina o meio ambiente, tá certo? Então eles estão tentando ser tudo informatizado para que ele não faça aquele processo igual, né, eles usam muito produtos radioativos, tá certo? Então eles sendo jogados em locais inapropriados pode causar danos inerentes a como câncer, né, doenças graves. Grupo D são os resíduos comuns, papel, saquinho plástico, saquinho de bala, que não tem risco nenhum, né, mesmo estando dentro da área hospitalar, tá certo? E o grupo E são os materiais perfuro-cortantes, que a gente já sabe o que é: agulha, scalpe, lâminas, né, tudo que entra em contato direto com o paciente. Classificação A, vamos falar de cada um agora, né? Então, a classe A, eu já falei ali na frente, né? Então, aqui está mostrando para vocês o tipo de lixo. Então, são resíduos infectantes, que tem risco de virulências, né? O risco de infectar outra pessoa, né? Tem patógenos, que é a doença propriamente dita, né? E risco de a saúde pública. E eles são classificados em A1, A2, A3, A4, A5 e A6, tá certo? Então, esses lixos eles não podem ser condicionados dessa forma, né? Se alguém vem, um fiscal vem, eles não tiverem dentro de um saquinho branco adequado, tá certo? Com esse símbolo de resíduo infectante, o hospital leva multa, tá? Então, eles não podem ser misturados com papelão, não pode ser misturado com saquinho plástico, né? Então, eles têm. Tá vendo? Aqui tem um frasco de produtos químicos, então não pode estar dentro desse lixo branco, tá certo? Aqui vai ser o soro, as gases contaminadas com secreção, ok? Aqui, ó, A1, dentro do grupo da classe A, né? Culturas. Mistura de micro-organismos com meio de cultura, vacinas vencidas, inutilizadas, filtro de gases aspirados na área de contaminação por agentes infectantes e qualquer resíduo contaminado por esses, tá certo? Classificação A2, bolsa de sangue após transfusão com prazo de validade vencido, sorologia positiva, amostra de sangue para análise, né? Umas vezes não utiliza, daí fica no frasquinho, então eu tenho que saber onde vou acondicionar isso. O soro, o plasma, que são produtos do sangue, né? Então não pode ser jogado de qualquer forma. Aqui está até mostrando, né, o risco do meio ambiente. Gravíssimo isso, né? Muitas vezes os hospitais não querem pagar porque o custo é caro e acaba infectando o meio ambiente, né? Temos aqui do grupo A também peças anatômicas, os membros dos seres humanos, né? Produto de fecundação, sem sinais vitais, né? Bebezinho com peso menor de 500 gramas, com menos de 25 centímetros. Então, eles também podem ser jogados, né? Descartados em sacos brancos, identificados, né? Para poderem ser incinerados, ok? O grupo A, que ainda então temos agulhas, ampolas, lâminas de bisturi e os vidros, né? Então também aqui, ó, no meio ambiente, algum hospital, alguma instituição, né, jogando isso no meio ambiente, olha que risco, né, para a nossa saúde. Então tem que ser um descarte correto. E temos o risco 5, né, que é de animal contaminados. Aqui entra o quê? Quando o paciente, existe uma pesquisa com rato, com cachorro, e utiliza esses bichos, né? Eles também têm que ser acondicionados e jogados no local adequado, né? Muitas vezes no curso de medicina, curso de enfermagem, né? Se pega lá um coração de boi, peças, né, de animais assim, então eles têm que ser jogados em locais adequados, tá bom? Para ser submetido a tratamento, né, e destinação final correta. E o A6, a gente vai pensar aqui nas secreções e excreções do paciente. Então a gente manuseia, né, secreção, tanto no frasco de urina, como no frasco de dreno de tórax, ou outros frascos aí.
A gente tem a classe B. Classe B, o que vai ser? São os resíduos especiais. É todo resíduo cujo potencial de risco associado à sua natureza fisiológica química requer cuidados especiais de manuseio e tratamento e representam um risco de saúde pública e o meio ambiente. Por quê? São resíduos radioativos, tá certo? Temos aqui os resíduos farmacêuticos, são os medicamentos vencidos, contaminados, interditados ou não utilizados, antimicrobianos e desinfetantes. Então, existe um saco ou uma caixa de cor alaranjado, onde ele deve ser descartado, certo? Então, quando se vê isso, né, já sabe que tem lá produtos tóxicos, que não pode jogar no meio ambiente jamais. Classe C. Classe C são os rejeitos radioativos, material radioativo contaminado proveniente então de laboratórios de análise clínica, serviço de medicina nuclear, radioterapia. Eles já são condicionados a latões, né, a identificação de material radioativo. Então, uma empresa especializada, eles retiram esse material, né, e dão um destino final disso. Classe D são os grupos comuns, são que não representam risco biológico. Como eu falei lá, os papéis, eles podem ser até reciclados ou não. Então, tem os hospitais que têm essa tarefa de deixar lá material reciclado ou não. Então, lá joga uma latinha, né, onde joga lata, papel onde joga papel. Né, os latões são identificados para poder reciclar esse material. Então, ok? Então, dá para poder fazer isso. Dentro do grupo D aqui, a gente tem o uso de material de sanitário, fralda, absorvente, peças descartáveis de vestuário, sobra de alimentos, né? Resíduos de varrição, de flores, de jardim. Tudo isso vai no saco preto. Todos os resíduos que não enquadram no tipo A e B, ou que por sua semelhança com resíduos domésticos, não oferecem risco adicional à saúde pública. Exemplo: resíduos de atividade administrativa dos serviços de varrição e limpeza e jardim e os restos de alimentos que não entraram em contato com o paciente. Então, pode ser jogado lá no lixo comum. Classe E já são os perfluorocortantes, que a gente já vem falando desde a primeira aula, que, né, deve ser então jogado e descartado no Descarpax. Como que vai ser identificado esses lixos, né, esses resíduos aí? Grupo A, né, que é o lixo branco, ou na caixinha lá de perfluorocortante, vai ter esse símbolo, tá certo? São identificados pelo símbolo de substâncias infectantes, com rótulo de fundo branco, desenhos e contornos pretos, ok? Então, guardem esse símbolo, tá certo? Então, todo equipamento e material contaminado com secreção, fluidos, tá certo? Grupo B, já é esse símbolo, né? São resíduos do grupo B, são identificados através do símbolo de risco associado com discriminação de substâncias químicas e de frases de risco escrito perigo. O C, o símbolo então vem marcando material radioativo, tá certo? São os rejeitos do grupos que são apresentados pelo símbolo internacional de presença de radiação. O fundo é amarelo, acrescido de expressão material radioativo. E o resíduo comum, tá certo? Que são os lixos comuns, que tem essa identificação e pode ser destinado à reciclagem ou não. E deve ser acondicionados em saco preto, identificado com etiquetas resíduo comum, que é esse resíduo aqui, essa etiqueta. Então, pessoal, você reconhecendo, você já sabe aonde vai jogar cada material após ser utilizado, tá certo? Temos o grupo E ainda, que também tem o símbolo lá de resíduos perfluorocortante, que é infectado, de infecção também, tá certo? E vai estar lá na caixinha de perfluorocortante. O manejo, então, dos resíduos, tá certo? Segregação, vou explicar cada um deles. Acondicionamento, identificação, tratamento, transporte interno, armazenamento, transporte externo e disposição final. Segregação, o que significa? Significa na separação dos lixos, né, no momento lá no local onde ele é gerado.
de acordo com a característica química, biológica e seu estado físico de risco. Então, como eu falei, se eu tenho lá papel, saquinho para jogar que não esteja contaminado, vai ter lá dentro do meu postinho de enfermagem o saco preto e eu vou lá, separo o lixo lá. Se for reciclável ou não, também haja uma separação. Se é contaminado, vai ser no saquinho branco. Se é pérfuro cortante, lá na caixinha de descarte. Então, isso é segregação, é separação desses resíduos, tá certo? Eu vou separar, então eu já sei que cada um vai ter um destino. Acondicionamento, daí é o ato em si, de embalar esses resíduos, tá certo? Nos sacos, nos recipientes, né? Que evitem vazamentos, eles têm que ser resistentes a ações, né? E rupturas e vazamentos. Então tem que ser bem resistente esses sacos. Esses sacos não podem ser finos, né? Eles são liberados também pela Anvisa. Então a empresa, né? Os hospitais, as instituições, os ambulatórios, consultório, eles têm que comprar os lixos determinados pela Anvisa, tá certo? Aqui a gente tem a identificação então da etapa do manejo, grupo A, né? Que são os lixos estão identificados, né? Se é químico, biológico, né? Em saco com aquelas etiquetas, tá certo? Quando é químico, são galões, né? São depositados em galões. Radioativos, então, eles também são em galões, né? São mais resistentes também. E ele tem o símbolo, né, de radiação. O D, que é o lixo comum, que é o saco preto. E temos o E, que é de pérfuro cortante, que são esses descarpax. Então, fica bem conhecido e familiarizado que a gente vai encontrar em qualquer âmbito que cuida da saúde, tá certo? Então, a gente tem que reconhecer esses lixos. Vou dar só um exemplo aqui, pessoal, que as pessoas ficam muito confusas. Peguei uma luva, não pus a mão na secreção, não manuseei nada, não mexi em nada, só arrumei a cama do paciente. Esse lixo, vai para o saco branco ou para o preto? Tá. Bom, dá para se entender que toda vez que eu utilizo uma luva, eu dá a entender que eu estou mexendo com fluidos. Então, como quem vai separar o lixo não sabe no que eu mexi, essa luva ela tem que ser destinada ao saco branco. Então fala, nossa, eu não mexi em nada no sangue, vou jogar no saco preto, né? Não pode, porque quem está manuseando, ele não sabe que aquela luva não foi contaminada. E outra, ele vai para um lixão comum, e daí o que vai acontecer? As pessoas que vão estar manuseando, separando o lixo, vai saber se está contaminado ou não essa luva. Então, essa luva ela tem que ir para um destino correto. Então, é saco branco independente, né? Mas que mostrou que essa luva é identificada como risco biológico, tá certo? Gases. Eu só limpei a boca do paciente, não tem secreção. Saco branco, tá certo? Eu usei um avental lá na precaução, né? Eu usei um avental porque eu tinha um paciente com uma infecção multiresistente. Onde eu vou jogar? No saco preto ou branco? No branco. Tá? Então tem que ter muito cuidado. Então a gente tem que reconhecer e saber de todos os processos desses lixos. Na etapa do manejo então do lixo, a gente chega no tratamento, vai consistir então no método de técnica e processamento que modifica as características dos riscos inerentes aos resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de contaminação e acidentes ocupacionais ou dano ao meio ambiente. Então, vai ser uma equipe preparada, né? Lembra que eu falei que tem uma equipe? O enfermeiro, ele encabeça, né? Ele vai ser responsável. Então, ele vai ter pessoas que vão manusear esse lixo e ele vai separar, né? Vai fazer o tratamento, né? desses lixos. Transporte interno. Consiste, então, no traslado dos resíduos em pontos de geração até o local de armazenamento. Então, normalmente, a gente tem um expurgo dentro dos hospitais, que vocês vão conhecer depois, tá certo? Que é onde a gente acondiciona todos os lixos, tá certo? Fica lá as pessoas, né? O pessoal da higienização, tira o lixo do quarto e leva para esse expurgo. E dali, eles pegam um container, tá? E esse container eles vão colocando e todos os lixos até levar o transporte externo, tá certo?
Deve-se então realizar o separamento de acordo com cada grupo de resíduo. Então, se é saco branco, ele vai ser transportado só num container com coisas contaminadas. Tem os horários determinados para que não evite cruzamento desses tipos de materiais, tá certo? Até mesmo quando tem muita visita, né, nos hospitais, eles têm que ser retirados do setor quando está com menos pessoas possíveis. O interno já vai consistir no traslado de resíduos dos pontos de geração até o local de armazenamento temporário, que fica fora do ambiente hospitalar, tá certo? Com a finalidade de apresentação para coleta. E deve ser realizado separadamente também, de acordo com cada grupo de resíduo, embora os horários definidos, que não coincidem então com a distribuição de roupa, de alimentos e medicamentos, e as visitas de maior fluxo de pessoas. Tá certo? Então as pessoas têm que estar paramentadas, quem vai mexer com esse lixo, né? Ele tem que estar usando máscara, tem que usar os EPIs conforme é solicitado pela Anvisa, tá certo? Né? Os sacos, né? Então, o manuseio de luva, ok? Todo equipado. O externo, ele fica então lá fora, né? Do setor. Olha, desculpa, que a gente está falando ainda do interno, né? Voltando só um pouquinho, então, para que as pessoas tirem, fazer do transporte interno, né? Então eu acondicionei lá no expurgo e depois eu tenho que levar isso lá para o ambiente externo do hospital. Então já é a guarda dos resíduos até a realização das etapas da coleta, né? É um abrigo identificado como depósito de resíduos, sendo restrito aos funcionários do gerenciamento de resíduos e tem fácil acesso para recipientes de transporte para os veículos de coletores, né? Então, lá dentro desse abrigo, ele é separado. O grupo A, o grupo B, o grupo C, o grupo D, né? É dessa forma mesmo, tá? Existe uma ventilação e quando vem a empresa para retirar esse lixo, ele já vai na portinha adequada. Ah, é o lixeiro comum. Aqui é o pessoal que vem retirar material contaminado, que vai para incinerização, né? Ele não é jogado no lixão, né? Certo? Aqui vem material radioativo, então vem uma empresa especializada para retirar. A coleta então de transporte externo, né, consiste na remoção dos resíduos então, do seu abrigo do resíduo até a unidade de tratamento ou disposição final, utilizando técnica que garante a preservação das condições de acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da população e do meio ambiente. O que acontece muito? A Anvisa, né, tem uma fiscalização que ela vai nesses depósitos para ver se eles estão acondicionando o lixo de forma adequada. Por quê? O lixo branco, o lixo que é contaminado, que é pérfuro cortante, ele é um custo muito alto para o hospital. Então tem gente que pensando em dinheiro, né, joga o material contaminado junto com o lixo preto para poder pagar menos. Então existe uma fiscalização muito grande para controlar isso, tá certo? Os EPIs, né, dos funcionários que vão manusear, que eu falei lá, máscara, gorros, containers, né, o óculos, eles têm que estar tudo equipado conforme é recomendado pela nossa vigilância, tá certo? Depois ele vai para a disposição final dos resíduos, né? Ou ele vai para uma vala séptica, ou vai para um aterro controlado, ou vai para o próprio lixão. E quando ele é contaminado, né, ele precisa ser incinerado, ele vai para uma firma especializada para o destino final. Algumas referências, espero que vocês tenham entendido como a gente separa e como a gente vai trabalhar com esses lixos dentro da área hospitalar. Tá? Ah, não, vou trabalhar no postinho. É da mesma forma. Tá? Então, é padrão para todo o âmbito nacional os tipos de lixo, os tipos de destino finais desses lixos. Tá bom? Quem faz de forma errada pode prejudicar a saúde da população, né, do meio ambiente. Então, a gente tem que ter muita ciência e conhecimento técnico-científico para o destino final desse lixo. Tá ok? Boa noite, boa aprendizagem. Qualquer coisa, se tua dúvida, é só me chamar.